Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos aí para falarmos sobre radiestesia. Hoje nós vamos falar na questão de vícios, isso para todos eles, desde o mais forte que é vício em drogas, né, de drogas ilícitas, desde alcoolismo, o tabagismo, né, pessoal viciado em internet, em todos os casos. A gente vai trabalhar em cima. Então como é que a pessoa chega a ter o vício, né? Aí depende muito da situação. Normalmente o que acontece, que é um caso de comportamento, pensamentos, né, que a pessoa tem compulsivamente e não consegue controlar, né? Aí ele acaba, num primeiro instante, procurando satisfação, prazer, né? E aí o vício acaba trazendo isso para ele. Só que depois ele começa cada vez mais necessitar daquela sensação boa, né? Que o vício já não traz mais. Aí ele acaba procurando situações mais fortes, né? Então acaba dando esse problema. Aí ele fica numa situação de cada vez querer mais e acaba descobrindo que aquela sensação indesejável, em vez de fazer bem, faz mal. Só que como a pessoa já entrou num, como a gente fala, num círculo vicioso, né? Ele não consegue mais se livrar daquela necessidade que também nunca consegue também, vamos dizer, melhorar, né, o que ele tanto necessita, porque o vício acaba deixando ele cada vez mais confuso. Então praticamente você tem isso. Existem causas, né, que podem até levar a gente a imaginar porque a pessoa chegou ao vício, né, principalmente em drogas, que é normalmente a questão de uma dificuldade de vida, né, ele acaba tendo frustrações, né, fica traumas de infância também influenciam, aí vem depressão, tristeza sem motivo, né, e aí entra em quadros de ansiedade. Então como que a gente vai trabalhar? Praticamente a gente inicia consulta, claro, se a pessoa te procura, né, ela já está querendo se tratar, mas normalmente eu recomendo quem for fazer esse tipo de informação, né, esse tipo de, como a gente fala, de trabalho, né, é legal que a pessoa realmente autorize, né, porque não adianta você querer tratar uma pessoa com vício, principalmente em droga, né, e álcool também, e que ele não esteja a fim de cooperar, né, você vai trabalhar, mas tudo isso demora, já com ele querendo, já demora bastante. Imagine a pessoa não se empenhando para isso. Então, normalmente, como a gente faz? Nós temos o gráfico, né? Que é esse primeiro aqui. A gente faz a consulta. Aí, tanto faz se a pessoa te procurou, né? Ou se você vai fazer para uma pessoa, um parente, sei lá, alguma coisa desse tipo, muito próximo a você, né? Então, se ele não tiver te autorizado, você vai ter que fazer várias análises, né? Vai ter que também, como a gente fala, trabalhar muitos relógios de diagnóstico e análise para você ir aos poucos descobrindo tudo que pode estar levando a pessoa a ter essa dificuldade e estar querendo superar através das drogas, né? Ou da bebida alcoólica, né? O cigarro, no caso, ele é um pouco mais, vamos dizer, fraco, né? Mas suponhamos que a pessoa veio, te procurou, ela está a fim de fazer o tratamento, né? Então, normalmente a gente vai utilizar esse relógio que é o de vícios, para saber até que ponto impacta, né? Então, normalmente nós teremos, né, aquela parte que é conhecida de vocês, que tem que ter lá os nossos testemunhos, né? Aí a gente já fez a parte, como aqui a gente vai trabalhar numa situação de ficção, né? Entre aspas, né? Eu já fiz todas as consultas antes. E aí eu vou só demonstrar para vocês como vocês vão fazer. Então vocês vão utilizar esse gráfico e aí você vai perguntar: existe vício para essa pessoa? Aí ele responde que sim. A que ponto que esse vício influencia no nosso consulente? Aí ele diz que afeta muito. O que ele tem que fazer? O que ele deve fazer? Obviamente que é o que ele procurou, né? Ele deve tratar. Agora, nos indique, por gentileza, quais são os vícios que essa pessoa possui. Desde o mais fraco, né, do menor, até o mais
forte, o que realmente está atrapalhando a vida dele. Então vamos lá. Ó, essa pessoa ela já tem vício em redes sociais, né? O que mais? Ó, ele usa calmantes. Tem mais algum? Ó, ó, ele tem também problema com álcool, que é os dois mais fortes, olha, e o com drogas. Então, como disse, se você estivesse fazendo isso para vamos supor, uma mãe, né, fazendo para o filho, ou uma esposa para o marido, e assim sucessivamente, você teria informações desse tipo. Então, os mais fortes no caso desse consulente são drogas e álcool, né? Então, praticamente, ele já vai avisar que terminou, não tem mais nada. Aí, tá vendo? Tá rodando em anti-horário, então praticamente não temos mais o que consultar aqui neste gráfico. Então o que a gente faria? A gente substituir esse gráfico, aí nós teríamos vários gráficos, né, os relógios radiestésicos de análise e diagnóstico. Então aqui a gente poderíamos trabalhar com causas psicológicas, né? Aí a gente perguntaria se no caso desse consulente, para este gráfico existe algum problema a ser diagnosticado. Bom, aí ele já tem um quadro de depressão, né, que é natural, né? Também uma pessoa insegura, né? E além também estressado. Aí praticamente nesse aqui ele já também terminou. Aí nós substituiríamos, pegaríamos no caso, o de causas espirituais. Existe algum que temos que analisar aqui? Aqui no caso, como muita gente pensa, às vezes o pessoal fala, ele é viciado em álcool, em droga, porque tem espírito ruim encostado nele. Ó, neste caso aqui, essa pessoa, ela mesmo tem autoobsessão. Ele mesmo tem pensamentos repetitivos, ele mesmo faz obsessão contra ele próprio. Então ele deve pensar muita besteira, entendeu? Né, já é viciado em redes sociais, né? É uma pessoa depressiva, né? Então, praticamente, ó, ele mesmo acaba prejudicando ele. Aí, pelo visto, só tem esse mesmo. Aí terminou. Também acabou. Aí a gente passaria para o causas físicas. Os causas físicas, normalmente, vamos perguntar para o pêndulo, existe alguma causa nesse relógio que esteja prejudicando o nosso paciente? Aqui vai ser difícil porque o que tem, né? E causas físicas ele tem pouca coisa, é exercício, falta de exercício, excesso de exercício, né? Abuso de alimentação, então nesse caso não está tendo. Aí depois nós teríamos, né? Estado psíquico, o 1, o 2, aí aqui pode acontecer alguma coisa que realmente deixe ele um pouco atrapalhado, né? Mas aqui vamos ver o que ele pode fazer. Está procurando, né? Ó, aqui está dizendo que ele tem uma certa infelicidade, né? Tem tristeza. Ó, um pouquinho de orgulho, né? Que ele não está assim tão fortão. E aqui também um pouquinho fraco. Certa insegurança, como já tinha aparecido lá no outro. Né? Existe mais
a ser desvendado? Aí diz que não. Né? Aqui a gente só vai confirmando, né? O estado psíquico 1, 2, todos eles, a gente vai só trabalhando para tirar dúvida. Existe alguma situação que tenhamos que analisar nesse caso do relógio para esse paciente? Tem medo, tá vendo? Isso tudo a gente tem que ir anotando, tá? Uma vez que ele tem medo. O que mais? Tem mais alguma coisa? Ansiedade, angústia, é agressivo. Tudo isso a gente tem que ir trabalhando, né? Frustrações, né? E talvez alguma coisa tenha levado ele também uma certa ganância e hoje ele está num estado de culpa, né? A culpa é bem grande, tá vendo? Então, quer dizer, nesse caso a gente tem que trabalhar bem o poder do perdão para ele próprio, porque a culpa aqui é... Nossa, o pêndulo está puxando bastante, então ele se sente bem culpado ou por muita coisa que ele deve ter feito de errado, né? Por não conseguir sair dessa situação, né? Existe certo tempo, e assim vai. Então aí nós teríamos vários gráficos e relógios para ir trabalhando, né? Que praticamente teríamos as informações no caso dele. Aí a gente também poderia perguntar, existe esse outro relógio aqui, que é situações que possam ter levado ele, né, a procurar esse bendito desse vício, né? Quais seriam os motivos? Então, para este cliente, existe alguma situação a ser analisada? Olha, tá vendo? Aqui no momento está dizendo que ele teve uma determinada exclusão, não é? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aí ele também teve decepção, se sentiu injustiçado, né? Ó, ele tem ele tem umas análises meio estranhas, né? Mas aí ele se sente injustiçado, então alguma coisa aconteceu para ele, né? Para saber. Vamos ver se tem mais alguma coisa, porque agora o pêndulo está cada vez mais... aqui ele está um pouquinho... Ele deu uma puxada, né? Ele volta de novo na exclusão, que é o forte. E é uma pessoa que tinha carência afetiva. Qual foi o momento que ele sofreu todas essas situações sendo analisadas? Está confirmando, ainda está indo. Está dizendo que foi no momento da adolescência. Então nós já tivemos essas informações, né? Vimos, aí trabalhamos o relógio. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos nos informar quanto ao tratamento dele, né? Vocês sabem o seguinte, que é uma questão de a pessoa tem que realmente estar autorizando, né? Ele tem que estar ciente disso, porque ele é como a gente fala, o instrumento, a ferramenta fundamental para que o tratamento dê certo, né? Por mais boa vontade que você como terapeuta tenha, ele sendo lá um parente seu de primeiro grau, você quer ajudar, mas eu volto sempre a dizer, se ele não tiver a vontade, vocês não vão conseguir ter um bom resultado em pouco tempo, né? Porque esse tratamento é demorado. É legal que isso tudo fosse feito junto com como a gente chama, né? A pessoa entrar numa clínica de tratamento, né? Para poder ter, como a gente fala, uma eficácia maior. Porque a radiestesia vai ajudar, vai conseguir melhorar muitos aspectos, mas ele vai ter que realmente ter vontade. Então eu recomendo que se houvesse tratamento médico seria até melhor ainda também, que é fundamental, né? A radiestesia ajuda, o tratamento que a gente vai ensinar ajuda, mas o tratamento médico é melhor. Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar agora os gráficos, né? Então nós temos aqui esse relógio de gráficos, né? Ele não é completão, mas ele tem bastante gráfico.
e aí a gente vai ver quais são os gráficos que são usados para poder trabalhar nesse trabalho aqui para esse cliente, né? Então, vamos ver qual que ele vai fazer o primeiro, né? Bom, primeiro, como sempre, né, o fundamental, decágono duplo. Ele já deu o decágono duplo. Qual o próximo? Diafragma 1. O próximo. Desimpregnador. Qual o outro? O desembaraçador material. Mais algum? Ó, agora ele está vindo no em branco, então o gráfico, o próximo gráfico não tem aqui. Então, como a gente tem uma certa experiência, né? Praticamente eu vou perguntar: o próximo é o trígono? Ele vai esperar. O próximo gráfico é o trígono? Então ele confirmou, sim. Então nós temos o trígono. Então até então nós temos decágono, diafragma 1, desimpregnador, desembaraçador material e o trígono, né? Qual o próximo? O próximo. Ele está pedindo o programador físico. Mais algum? Mais algum? Certo? Que aqui o pessoal, a gente vai trabalhando, está indo de novo em branco. Então normalmente a gente vai, pela experiência, né? Vai perguntar mais um. Então ele já tem dois que não constava aqui nesse relógio. O próximo gráfico é o harmonia? O próximo gráfico é o harmonia? Aí ele diz que sim. Mais algum gráfico? A gente vai esperar. Mais algum gráfico? Não. Então, pessoal, praticamente a primeira parte desse vídeo nós passamos para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Coloca lá o seu like, né? Se inscreva no canal quem ainda não está inscrito, né? Compartilhe para o pessoal, ajuda a gente a melhorar aqui o nosso canal para ele poder crescer e a gente poder dividir com vocês esse conhecimento. Então vocês aguardem lá embaixo nas descrições, eu vou colocar o link da continuação desse vídeo e vocês assistam porque esse vídeo é legal e vai ajudar bastante gente. Um abraço, pessoal, obrigado por enquanto, hein?